Bom dia para quem está aí, um ótimo dia para quem vai entrar na nossa live depois, no gravado. Pessoal, eu tô aqui novamente, ao vivo com vocês, para continuar esse projeto que eu fiz de lives, convidando algumas pessoas a contarem as suas histórias, a contar o seu sucesso com a música, as suas curas com a música. E esse daqui é mais um episódio dessa live. Hoje eu vou estar com uma pessoa muito especial, uma pessoa que é muito conhecida e é uma honra para mim poder entrevistar essa pessoa, que é o Márcio Marques. Ele fez o curso comigo em São Paulo, um curso do Maestro Marconi. É uma pessoa mega simpática, é uma pessoa super aberta, e hoje ele vai contar pra gente um pouquinho mais da sua história de vida, contar as suas loucuras aí com a música, com esse mundo da arte, do canto, e as suas inspirações. Então, sem mais delongas, eu já vou chamar o Márcio Marques para entrar aqui com a gente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Nossa. Eu tô te ouvindo, mas ainda não tô te vendo. O que será que aconteceu? Não sei. Pessoal, vocês veem o Márcio? Ou vocês só ouvem o Márcio? Como é que tá por aí agora? Eu só te ouço por enquanto. Não te vejo. Engraçado, porque a câmera tá funcionando para mim aqui perfeitamente, eu te vejo e parece que tá tudo ok. Eita, que O aconteceu? Mr. Jack tá dizendo que sim, que vê, o Mr. Jack já tá falando que vê, o Rafinha também. Eu não tô? Como assim? Deixa eu ver aqui. Será que tem alguma configuração minha aqui? Que não. Teoricamente, vamos fazer o seguinte, vamos sair e entrar de novo. Tá bom, eu saio também? Espere, deixa eu sair primeiro e você tenta me chamar novamente, tá? Tá bom, combinado. E no online é assim que funcionam as coisas, né, pessoal? Um pouquinho de paciência aí, que já dá certo. Vamos lá. Entrar ao vivo. Olha, que engraçado. Para mim aparece Márcio Marques ativou o vídeo, mas você não aparece para mim. Que louco! Que estranho, não? Não é mesmo, menino? Mentira! Vou fazer te ouvindo, porque o pessoal tá te vendo, né? Eu acredito. Galera, vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo e ouvindo? Vamos esperar a galera responder para ter certeza. Porque eu te vejo bem e para mim aparece o vídeo daqui também. Ai, que legal. Aquela outra vez o pessoal falou que tava vendo normal, né? Que tava te vendo normal. Vamos lá. Pessoal, vocês veem o Márcio, todo mundo que entrou aí. Tá vendo o Márcio? Valdir, sim, tá vendo? Bom, o pessoal tá te vendo então, Márcio. Que coisa, e você não consegue ver. E eu não tô te vendo, tô nas escuras aqui com você. Que coisa louca. Bom, enfim, coisas da internet, tecnologias. Exatamente. O pessoal tá falando que o som tá bom, então o som tá bom, a imagem tá legal. Vamos seguir assim. Tá bom. Ok, bora lá. Muito
Bom, então, primeiramente, Márcio, eu quero te agradecer por aceitar esse convite, por estar aqui com a gente nessa live, né? O meu intuito com essa live é ajudar o pessoal a seguir seus sonhos mesmo, sabe? Correr atrás aí e se inspirar, né? Com as histórias do pessoal que não desiste. Então, sem muito o que falar, aqui eu vou pedir para você contar pra gente um pouquinho da sua história com a música, da sua história, na sua trajetória mesmo aí de vida. Conta um pouquinho pra gente. Tá bom, antes de mais nada, quero agradecer o convite. É um prazer falar com você, falar com o seu público. É muito difícil, inclusive, que outros professores tenham essa iniciativa de convidar professores para conversar e bater um papo e discutir um pouco sobre a carreira. Então, obrigado pelo seu tempo e obrigado pelo convite. Olha só, eu sou professor de canto há pelo menos uns 25 anos, tá? Eu tenho essa carinha de bebê, mas já sou tiozão. Já tô na casa dos 40. E eu comecei a dar aula de canto com 19 anos de idade. Na verdade, eu já cantava antes disso. Eu comecei cantando em banda de baile no interior de São Paulo. E nessa época que a gente não tinha internet como a gente tem à disposição hoje, né? A gente não tinha esse acesso a tutorial de YouTube, a dicas de Instagram, enfim. Era tudo muito complicado, porque você precisava buscar por meio de livros. O foco principal da técnica vocal nessa época estava muito relacionado com o canto lírico ainda. Se você quer cantar bem, você precisa fazer aula de canto lírico. Mas, de qualquer forma, a gente ainda não tinha uma mente aberta para as técnicas de uma forma geral. Então, por mais que você estudasse o canto lírico, você iria cantar uma música mais pop, com aquele sotaque meio entubadão, meio escuro, exagerado, que vem do canto lírico. E não fazia muito sentido isso na minha cabeça. E aí eu passei a buscar, a pesquisar outros professores, de canto popular, inclusive, porque desde sempre tem essa ideia de que o bel canto, o canto erudito, é o melhor tipo de técnica, é a melhor qualidade vocal. Então, se você quer cantar bem e ser um bom cantor, você precisava passar pelo canto lírico. Isso não cabia muito na minha cabeça, porque por ser um cantor de baile, onde eu tinha que cantar pop, jazz, blues, música sertaneja, música lírica, samba, pagode. Havia uma gama de sotaque musical que eu precisava dar conta. Então não fazia sentido ter aquela voz super escurecida do canto lírico cantando um pagode. Uhum. Eu falei, não é possível isso. E eu, pessoalmente, sempre me considerei um cantor do pop. E eu gostava muito da black music. Uma coisa que me chamava muito a atenção, aquela coisa do canto gospel, da música gospel americana, da igreja, melismas, aquela coisa toda, né? E não fazia muito sentido para mim aquele sotaque do canto lírico, uma vez que eu tentava cantar uma coisa mais pop. E aí passei a buscar outros professores de canto popular, buscar outros tipos de técnica, mas uma coisa que me fez compreender é que, sei lá, eu tô falando de mais ou menos anos 2000, tá? Eu entendia que os professores de canto que eu tinha acesso naquela época, eles não eram de fato professores de canto. Muitas vezes eles eram pianistas que sabiam fazer várias escalas musicais e aí eles simplesmente faziam meia hora de escala, de vocalize, vamos fazer essa escala aqui, com A, com B, com C, com Y, e depois vamos cantar música. Isso foi uma outra coisa que me chamou a atenção. E eu fiquei pensando, puxa, mas aula de canto é só isso, é só fazer vocalize com A, com E, com I, e depois cantar música. Porque eu comecei a fazer aula com esses professores, meses e meses e meses, e eu percebia que eu não saía do lugar. Minha técnica não evoluía. E cada vez mais eu tinha trabalho na banda de baile. Eu tinha que cantar às vezes quinta, sexta, sábado, domingo. Eram 2 horas de show. E eu falava, tem alguma coisa errada. Eu tenho certeza que o problema não é
Não sou eu, não é a minha voz. É esse tipo de conhecimento que eu estou buscando. E aí eu lembro que teve um amigo que estava indo para os Estados Unidos e falei, cara, me traz o máximo de livro que você puder sobre técnica vocal nessa viagem. Compra tudo que você encontrar pela frente, não importa o tema, não importa o valor do livro, me traz tudo. E foi nessa época que eu comecei a pesquisar um pouco sobre técnica vocal. Eu devorei todos esses livros. Nessa época, inclusive, eu comecei a participar de uma igreja batista, também no interior de São Paulo. E aí fui convidado para trabalhar com o coro infantil. Já cantava no louvor da igreja, já cantava na banda de baile, mas até então não dava aula, não lecionava canto. E aí eu fui convidado para trabalhar com esse coral infantil e a primeira preocupação que eu tive foi, primeiro, como é que eu ensino canto e técnica vocal? Porque eu não tenho formação nenhuma, né? Segundo, são vozes infantis. Como é que eu vou trabalhar com essas crianças e não estragar a voz dessas pessoas? Então eu tenho que tomar um cuidado, deve ter alguma coisa que é diferente. E eu lembro que uma das coisas que me ajudou muito foi esses livros que eu acabei comprando. Eu passei a dar aula, passei primeiro a fazer um aquecimento com essas crianças na igreja, mas logo na sequência algumas pessoas da própria igreja me pediram para ter aula, porque eles perceberam que eu entendia um pouquinho do assunto. Na verdade, eu entendia uma coisa mínima e eu passava tudo aquilo. Mas eu percebi que eu tinha facilidade com isso. Eu tinha essa preocupação no que vem depois. Essa coisa de não ficar satisfeito com fazer um vocalize e depois cantar uma música. Eu queria mais, eu queria entender o que está por trás daquilo. Eu queria entender por que eu estou fazendo um vocalize com a vogal A. Por que eu estou fazendo um vocalize com a vogal U. O que muda, o que não muda. Por que um vocalize de tônica terça e quinta pode ajudar para uma coisa, e de repente um tônica, terça, quinta e oitava pode ajudar para outra. Eu sempre tinha essas interrogações na cabeça. E aí o que aconteceu é que um aluno falou para o outro, de repente eu estava dando aula para as pessoas da igreja, no mês seguinte estava dando aula para os cantores da banda de baile também, que perceberam que alguma coisa estava mudando na minha voz. De repente eu já estava dando aula numa escola de música, por fim no conservatório mais conhecido da cidade, e de repente eu precisei começar a fazer uma faculdade de música em São Paulo. Surgiu uma oportunidade de trabalhar numa escola já em São Paulo, e de repente eu estava me mudando de São José dos Campos, do interior de São Paulo, para São Paulo, porque uma coisa virou uma bola de neve e aí não parei de estudar mais, né? Fui fazer a faculdade, depois fui fazer pós-graduação em voz profissional, fui fazer o mestrado em fonoaudiologia. O estudo continua até hoje, ele não para. Como você mesmo disse, a gente se conheceu no treinamento do Marconi Araújo, que é fantástico, de belt contemporâneo. E eu estou sempre pesquisando, estou sempre estudando, estou sempre buscando mais ferramentas, porque chegou em um momento desses 25 anos que eu percebi que eu tenho alma de professor. Eu tenho essa alma da pesquisa. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de servir. E para isso você precisa manter-se atualizado. Então, uma preocupação que eu sempre tenho é quando eu começo a repetir demais as mesmas ferramentas, com certeza eu já estou estacionado de alguma forma. Então, está na hora de estudar um pouco mais. Então, basicamente, esse é um pano de fundo aí para tudo que aconteceu na minha carreira nesses últimos 25 anos. Nossa, sensacional. E é muito importante você falar dessa busca por estudo, porque hoje a gente vê, hoje a internet fez um boom, né? Depois da pandemia e tudo mais, todo mundo é dono da verdade na internet, né? E na verdade não é bem assim que as coisas andam, né? Tem
muita coisa aí. Como você está falando, na época que você começou a estudar, você não tinha essa facilidade aqui na internet de digitar no Google e tudo aparecer ali para você, né? Você teve que buscar livros, você teve que buscar técnicas, você não tinha professores ali que direcionaram a sua voz, né? Então, você como professor, na verdade, não foi nem uma escolha sua, foi uma escolha da vida, né, Márcio? A Exato. vida te mandou ser professor de canto e você foi, né? Exato, exato. Hoje você digita no YouTube aula de canto, vai aparecer 500 professores. Mas uma das coisas que eu ainda percebo que acontece muito é que a nossa comunidade de professores de canto ainda repete muitos mesmos erros. E hoje o principal deles é: vou assistir a Tátila, vou copiar o exercício que ela está ensinando e vou falar aqui com as minhas palavras. E qual que é o problema disso? Eu não sei por que a Tátila está falando desse vocalize, eu não sei o objetivo dele, não sei para que serve, eu não sei o que está mexendo na minha voz, mas eu achei bonitinho ela fazer uou, 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 uou. E eu vou fazer igual. E isso, no final das contas, não ajuda num plano a médio prazo, a longo prazo, aquela pessoa que está assistindo. Pode ser interessante o vocalize, pode ser uma melodia super bonitinha, pode ser muito bacana, mas se o professor de canto ele não consegue entender por que ele está fazendo aquilo, em que momento ele vai utilizar aquilo, ele não sai do lugar. Ele não evolui. Eu percebo um monte de professores por aí, e o meu mestrado foi muito focado nisso, sabe? Eu fui pesquisar no mestrado as metodologias de canto popular. Como é que os professores de canto popular ensinam? E é engraçado que eu entrevistei mais de 170 professores de canto pelo Brasil todo. E as dúvidas e as perguntas eram sempre as mesmas. Era incrível isso. E quando eu terminei o mestrado, o resultado disso foi justamente criar uma formação para professores de canto, para tentar ajudar esses professores de canto. E é engraçado que a dificuldade sempre era: por que eu estou fazendo esse vocalize? No que ele vai ajudar os meus alunos? E quando é que eu utilizo? Porque a maioria dos professores estão em busca de selecionar e colecionar vocalizes. Então, quanto mais vocalizes eu conhecer e quanto mais vocalizes eu possuir, melhor será a minha aula de canto. Será que isso é verdade? Não é. Às vezes, com um único vocalize, você se torna um super profissional, porque você sabe exatamente quando usar e como usar. Já aquele professor que tem uma salada de 500 vocalizes numa aula de canto, que sai fazendo tudo aleatoriamente, talvez ele não tenha um bom resultado, porque justamente ele não sabe o motivo de cada um desses exercícios. Então, a facilidade hoje que as pessoas têm em procurar o material da internet não necessariamente ajuda de fato. Isso é um problema que eu vejo hoje. E até para os alunos também, né? Na verdade, o problema maior acaba sendo para os alunos, né? Que acabam repetindo exercícios aleatoriamente mesmo e sem saber o que está acontecendo com a própria voz, sem entender o que de fato ele precisa, e aí ele sai repetindo um monte de exercício que tem por aí e acaba às vezes se machucando, acaba tendo um acidente vocal, né, Márcio? É. Acontece bastante, né? Muito, muito. Eu acredito que a gente ainda mora numa casinha, num quadrado, de acreditar que cantar, primeiro de tudo, é dom, primeiro de tudo é talento, é porque eu nasci com o dom divino. É óbvio que tem facilidades, é óbvio que algumas pessoas são agraciadas em nascer com uma família que todo mundo canta, todo mundo tem acesso à música e automaticamente por ouvir isso desde muito cedo, você vai criar facilidades. Porque o seu instrumento vocal é exatamente igual ao meu instrumento vocal, que é exatamente igual ao do cicrano e do fulano. Por que tem alguém que canta melhor do que eu, então? Por que o fulano do Zé da Esquina, o Zé das Couves, canta mais bonito do que eu? Provavelmente porque ele teve mais acesso a isso do que você. Provavelmente porque ele experimentou mais do que você. Tudo é treinamento, tá?
Então, eu acredito que o principal problema das pessoas, dos alunos que buscam exercícios na internet é acreditar que se eu estou assistindo esse vídeo da Tátila hoje, que ela está passando o exercício, e eu não consigo fazer direito, provavelmente é porque eu não tenho dom. Provavelmente é porque eu não tenho talento. A pessoa não consegue entender que, para ela fazer tão bem quanto a Tátila, eu preciso praticar todos os dias. Eu preciso treinar todos os dias. Eu preciso experimentar todos os dias. Não é fazer um exercício de 2 minutos e eu vou cantar lindamente como a Whitney Houston. Não é fazer um exercício de 5 minutos e eu vou cantar como a Mariah Carey. É todo dia um pouquinho. E as pessoas caem nesse erro de achar que não, é dom, é talento. Não é. Só dom não faz nada. Só talento não faz nada. Você precisa entender o que você está buscando e entender por que esse exercício que a Tátila está me passando vai me ajudar. Quando eu preciso usá-lo? Quando eu preciso praticá-lo? É isso que é importante. E as pessoas não se ligam nisso. Elas querem simplesmente encontrar um exercício genérico na internet que me ajude a se tornar o próximo popstar do momento. Sem compreender o que eu estou fazendo. Vou simplesmente virar um papagaio de vocalize. Exatamente. E elas querem um chip também, né? Um chip ali que você implanta e você sai cantando, né? Eu também quero, tá? Eu também quero. Se você tiver um aí, você me dá 2. Para me tornar a próxima Whitney Houston, olha! Né? Eu super quero. Se alguém tiver, manda 5 para mim que eu tô precisando. Mas eu percebo muito isso. E assim, eu sempre costumo falar, que nem você está falando dos treinos, né? De que é importante tudo isso. Mas eu sempre costumo comparar a gente com a academia, assim, né? A gente, professor de canto, né? Como um personal mesmo. Porque a gente vai direcionar, a gente vai passar os exercícios, a gente vai ajudar, vai tentar encaixar a voz. Mas, se a pessoa não praticar, se ela não estudar, se ela não exercitar, é a mesma coisa dela pagar uma academia e não ir para lá, e não fazer os exercícios, e não ter a coragem de sentar lá nos aparelhos e puxar o ferro. Lógico. É a mesma coisa, porque é músculo, né? Exatamente, eu uso muito esse exemplo. Porque a galera imagina que é isso. Eu vou fazer uma matrícula na academia, vou pagar um semestre e tchau. Semestre que vem eu apareço e o meu tanquinho vai estar lindo, maravilhoso. Meu bíceps vai estar estourando a camiseta. Não vai, né, gente? Você pode pagar a academia mais cara da face da terra. Não vai, vão lá. É a mesma coisa que fazer aula de canto com o professor de canto mais famoso da internet. Não é a aula de canto em si que vai fazer você mudar alguma coisa. Você precisa fazer aula de canto com o professor fodão, mas você precisa praticar todo dia. Você precisa estudar todo dia. Ah, é chato pra cacete, né? Fazer aula de canto. Mimimi, momomó, uou, ui. É chato pra caramba. É chato. Mas se você entende por que você está fazendo, é aí que mora o segredo. Sabe aquelas chamadas de marketing, os 5 segredos da voz maravilhosa, os 5 segredos da técnica vocal. Sabe quais são os 5 segredos? É você entender por que você está fazendo o vocalize que você está fazendo. É aí que mora o segredo. É isso mesmo. E depois os outros 4, estudar, praticar. Ai, que legal. Olha só, você falou pra gente aqui que você fez o mestrado em fonoaudiologia, né? Você é mestre em fonoaudiologia. Por que você quis ir para essa área também, Márcio? O que te fez optar por fazer um mestrado nessa área de fonoaudiologia? Ótima pergunta. Então, como eu disse, eu acredito que eu tenho alma de professor, sabe? E uma coisa que eu acredito também é que uma formação que ela é centralizada em uma única coisa, talvez ela não responda todas as perguntas e todas as indagações que eu tenho. E isso é uma crença pessoal, tá? Talvez não funcione para todo mundo. Talvez outras pessoas vão acreditar que não. Eu tenho que seguir esse caminho aqui e não vou desviar para nenhum outro lado.
Para mim isso não funciona. A minha formação de base é audiovisual. Então, a minha graduação de base é audiovisual, depois eu fui fazer pós-graduação em voz profissional e depois eu fui fazer o mestrado em fonoaudiologia. Justamente porque eu acreditava que a fonoaudiologia ia me responder mais coisas relacionadas ao movimento da voz, do aparelho vocal, da anatomia, da fisiologia, da acústica. Lê do engano. Porque eu saí com mais dúvida ainda do mestrado. E essa é uma dica que eu dou para todo mundo, tá? Porque existe um pensamento de que se eu estudar fonoaudiologia, todas as respostas da face da Terra serão sanadas. Não serão, tá? Porque voz é um pedacinho assim de fonoaudiologia. Fonoaudiologia é um mundo de conhecimento. Tem audição, deglutição, tem voz falada e não necessariamente voz cantada. Enfim, tem uma série de coisas em fonoaudiologia. Foi maravilhoso o tempo que eu passei no mestrado. Mas eu saí de lá com mais dúvidas ainda, porque eu não sei se você sabe, o mestrado em si, ele é um trabalho de pesquisa. A gente imagina que vou fazer o mestrado e vou sair dominando tudo sobre a área. Não é assim que acontece. O mestrado são algumas aulas que você faz, que você participa, e dentro dessas aulas, elas servem para te ajudar no seu próprio projeto de pesquisa. O que é o seu projeto de pesquisa? Você elege um tema, que no meu caso foi entender a metodologia dos professores de canto popular, e tudo se restringe exatamente para isso, tá? Então, essa inocência em achar que vou para o mestrado de fonoaudiologia e vou conhecer tudo sobre a área, foi um engano, inocência da minha parte. Eu não sabia o que era, de fato, um mestrado. Então, eu fui para lá com essa intenção. Vou dominar a fonoaudiologia, vou saber tudo sobre anatomia, sobre fisiologia. Nananina, não. Vá buscar em outros lugares. O mestrado... Porque agora confundiu a cabeça. Eu estudei psicanálise no mestrado. Olha que coisa louca. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu comecei a estudar algumas coisas dentro do mestrado que eu não tinha ideia. E foi muito legal. Só que acabou que eu fui procurar uma coisa e ampliei para outras. Mas, enfim, foi muito bom esse tempo que eu passei no mestrado. Ele me ajudou muito a compreender mais sobre o meu público, sobre o público que eu queria pesquisar, que eram os professores de canto popular. Mas eu fui basicamente com essa ideia. Vou dominar a fonoaudiologia e eu saí de lá entendendo, não, você não dominou nada. Dá um passo para trás e continua estudando. E vai buscar mais livros. Exatamente. Ai, que legal. Agora eu queria falar um pouquinho dessa parte de internet, assim, que hoje você tem um canal no YouTube com mais de 120 mil inscritos, né? Mas você começou antes da pandemia, onde nem todo mundo estava no digital, nem todo mundo acreditava no digital, né? Muita gente, na verdade, não, essa coisa aí de aula online, né? Vídeos online, isso aí não funciona. E além disso, para você montar um canal, na época, né, que você montou seu canal antes da pandemia, acredito eu que não tinha um tanto de tutoriais assim, falando como ter um canal no YouTube, o que fazer, como posicionar a sua câmera. Acredito que não tinha muito disso, né? E como começo, assim, para você, o que te fez pensar fora da casinha e falar, vou investir nisso aqui, vou para o mundo digital? É muito louco isso, porque na verdade meu canal é um dos mais antigos sobre técnica vocal. Eu comecei em 2008, há muito tempo atrás. E eu comecei... Assim, só por curiosidade. Mais de 1.300. Meu Deus.
Mais de 1.300. E é muito louco porque eu comecei sem saber o que eu estava começando. Eu comecei porque, naquela mesma época que o meu amigo trouxe os livros dos Estados Unidos, eu já comecei. Eu sou da época da internet de escada, tá, gente? Dinossauro. Você precisava de um CDzinho no computador, ele discava um número, pi, 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 e você acessava a internet. É. Eu, Penso dessa época, tá? abafa, abafa. Segura. Época de disco de vinil, fita. Abafa isso aí. Exatamente, exatamente. Enfim, e aí eu já começava a encontrar também, foi o início do YouTube, obviamente, eu começava a encontrar alguns tutoriais de professores fora do Brasil. E aí, já naquela época, esses professores ofereciam aulas pelo Skype. E aí foi um desses professores que acabou sugerindo, Márcio, não tem nada assim aí no Brasil, por que que você não faz vídeo para internet? Coloca aí no YouTube. Falei, gente, mas como assim? Nessa época, eu trabalhei como ator durante muito tempo, fui ator de musical, fui ator de teatro, de dublagem. Nessa época, eu estava já em São Paulo, estava trabalhando com um grupo de pesquisa de teatro, e o meu diretor do teatro tinha uma câmera, dessas câmeras gigantona, que não tinha celular, gente, que gravava com qualidade, essa coisa toda. Era tudo muito grande. O meu diretor do teatro tinha uma câmera. Eu falei para ele, Alberto, me empresta a sua câmera que eu vou gravar uns vídeos aqui. Eu não sabia falar para a câmera, eu não sabia nada sobre iluminação, eu não sabia nada sobre cenário. Inclusive, esses vídeos estão todos lá no meu canal. Se você pega os meus vídeos mais antigos, um que tem um lugar cinza, com um feltro na parede, tem uma bateria toda desmontada atrás de mim, são os primeiros vídeos que eu gravei na vida. Era um porão, que era uma sala de ensaio de banda. E aí eu peguei a câmera do Alberto, eu tinha uma timidez gigante para falar para a câmera. Eu me achava um idiota ficar falando ali para essa câmera. Como assim, gente? Quem é que vai assistir um negócio desse? Eu pensava. Ninguém. Enfim, comecei a gravar e comecei a colocar na internet. A edição era ruim, a introdução era ruim, o contexto era ruim, eu não sabia o que tinha que falar. Eu simplesmente pegava os vídeos desse meu antigo professor e eu copiava o conteúdo dele, literalmente. Eu assistia o Pouco vídeo em português. top em português, exatamente. E aí eu copiava o que ele falava e fazia os exercícios e colocava lá na internet. Só que o negócio começou a bombar, assim. Eu não esperava que pudesse acontecer isso tudo. E aí a coisa foi crescendo e foi aumentando. De repente tinha uns caras famosos do sertanejo me procurando para ter aula. Falei, como assim? Essa galera me conhece? Uma vez eu estava saindo do ensaio do teatro, à noite, num ponto de ônibus em São Paulo, me toca o celular, quem é? Eu não vou ficar falando nomes para não, sei lá, né? Enfim. Uhum. Era um cantorzinho, cantor famoso de sertanejo. Oi, tudo bem? Aqui é o fulano de tal. Falei, ah, tá, legal. No que é que eu posso te ajudar? Eu quero fazer uma aula com você. Falei, gente, 10 horas da noite, esse cara famoso que quer fazer uma aula comigo. Falei, ah, tá bom, vamos Tô marcar. recebendo um lote, né? Tipo isso, né? Quem era o Márcio nessa época? Não era ninguém. Era um cara que gravou um vídeo e colocou lá na internet. Eu não sabia, literalmente, o que era a internet em si. Foi muito despretensioso. Mas, enfim, e foi essa coisa, sem muita organização, sem muito conhecimento, muito aleatório. Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, entendeu? E aí, de lá para cá, o que aconteceu é que eu fui sentindo necessidade de criar outras coisas, de entender melhor esse contexto da internet. Logo na sequência, eu entendi que se as pessoas assistiam aqueles vídeos pequenos, talvez elas gostassem de ter um pacote de exercícios para fazer em casa. E aí eu criei um pacote para vender. E aí surgiu uma outra necessidade, porque eu não tinha site. Então eu precisava entender como ter um site. E eu fui correr atrás disso por conta própria. Eu não sou web design, mas eu fui buscar conhecimento, fui entender como fazer o site. Eu fiz o meu próprio site. Eu comecei a colocar esse material para vender. Começou a vender.
Foi legal. Falei, ah, legal. Então, tá, se eu já tenho vídeo na internet, eu tenho um pacote de exercícios, e se eu criasse um DVD para vender também com vídeo aula gravada? Boa! Vamos lá, vamos fazer DVD. Comecei a produzi 2 DVDs, que foi o Controlando o Canto e depois o Supervox. Comecei a vender pela internet também. Mas aí eu percebi que em algum momento da vida, DVD ia embora. Já se discutia muito o lance do CD, né? Por causa da pirataria. E aí estava surgindo o MP3. Falei, se o MP3 e o CD tá com prazo de validade, provavelmente o DVD também terá prazo de validade. E se eu criasse um curso online para a pessoa acessar um site e assistir às aulas? Boa ideia. Vamos lá, como é que faz isso? Não tinha ideia. Áudio ruim, câmera ruim, muito aleatório, sem roteiro, sem entender o passo a passo, como era criar um curso online. Bora de novo estudar e pesquisar isso e entender como produzir. Em 2012 eu lancei a primeira versão do curso Os Pilares do Canto, e aí eu já disponibilizei esse material. Ele não emplacou tanto como eu imaginava, e aí, de novo, eu voltei para a faculdade, voltei para a pesquisa, porque tinha alguma coisa ali que não funcionava, que era o que estava faltando? Marketing. Eu não entendia nada de marketing. Eu estava literalmente entendendo sobre outras coisas, sobre produção, né? E aí voltei para a faculdade, fui estudar marketing de novo, fui entender um pouco como fazer esse material chegar até as pessoas. E aí, de fato, é que a coisa aconteceu melhor. E aí, cá estou, né, na internet desde 2008, sem saber muito bem o que eu estava começando e hoje já entendendo muito melhor. E olha como são as coisas, né? Tudo que você plantou, você colhe. Não, não tem como a gente fugir disso, né, Márcio? Você falou, eu fiz tudo errado, com câmera errada, sem luz, falando de qualquer jeito, sem roteiro, sem montar algo na minha cabeça. Mas mesmo assim, você fez tudo com a intenção certa. E isso te levou a ter os resultados que você buscava, né? É, é isso que é legal, assim, até da gente falar para o pessoal, porque no meio desse caminho, você pensou em desistir alguma vez, assim, de falar, nossa, tá muito difícil isso aqui, eu que tenho que buscar tudo, eu não tenho ajuda, porque pelo que eu tô entendendo, você fez tudo sozinho, né? Você não tinha uma ajuda, um profissional ali te ajudando, te guiando. Teve algum momento que você falou, eu quero parar, eu vou desistir disso aqui? Ou não? Você sempre falou, não, eu tenho um propósito e eu vou para cima disso. Várias vezes. Várias vezes. Falei, eu não quero esta merda na minha... Desculpa o palavrão. Eu não quero esta merda na minha vida nunca mais. Várias vezes. Mas aí, de novo, chega o professor. E sabe aquela imagem do anjinho e do diabinho? O diabinho fala, não quero isso, nunca mais, sai daqui, afasta-se. O outro fala, não, calma aí, você é professor. E o seu propósito aqui é servir e facilitar a vida das pessoas. Então eu tenho isso o tempo todo. Toda vez, porque assim, viver no digital é extremamente cansativo. É extremamente cansativo. É pensar o tempo todo como é que você pode ajudar, é responder o tempo todo, é lidar com pessoas que são muito... que palavra eu posso usar aqui? Que são sanguessugas de uma forma geral, sabe? São pessoas que muitas vezes estão ali apenas para sugar a sua informação. De repente tem uma pessoa maravilhosa que fala, que nem o Erison está falando aqui, sou grato a Deus pela sua vida. O Erison é um dos primeiros alunos da primeira turma dos Pilares do Canto. Hoje é um super fonoaudiólogo, talvez um pouco influenciado por essa minha trajetória. Então é esse tipo de coisa, esse tipo de comentário que fala, olha, tá vendo? Tem um frutinho aqui, ó. Isso aqui é um resultado do pouco que você viveu e do pouco que você produziu. Então isso é o que acaba me movendo o tempo todo. Não é fácil viver no digital, é muito difícil.
É muito desgastante, racionalmente falando, fisicamente falando. Você tem que estar o tempo todo pensando em alguma coisa para ajudar, para produzir. E hoje tem muito essa coisa de todo mundo, como você disse, é o dono da verdade, né? Mas assim, eu tenho uma premissa que é: faça o melhor possível com o que é possível agora. Faça agora. Ah, não tem a câmera melhor, não tem problema. Pega o seu celular mequetrefe aí agora e faz. Ah, não tem um roteiro lindo, maravilhoso, não tem problema. Faz o que você pode fazer agora. Faz o melhor possível. Amanhã você dá uma melhorada nisso e bora. O lance é faça. É, é isso mesmo. Nossa, isso é muito inspirador, assim, porque a gente vê ao longo do tempo o pessoal, não só na música, mas às vezes os nossos amigos mesmo, as pessoas que, às vezes da nossa família, né, que estão ali à nossa volta, às vezes você fala, nossa, a pessoa tinha um projeto super bacana, começou, estava super empolgado, e aí de repente ela desistiu, na primeira dificuldade, na primeira barreira ela parou. Né? Então, é muito legal ver isso, assim, de uma força de vontade mesmo que você mostra pra gente, que inspira. Você fala, poxa, não é só comigo, né? E eu consigo sim. E aí, para não desistir dos sonhos e dessas metas mesmo, né, Márcio? Porque às vezes a pessoa poderia ter ali um futuro brilhante pela frente e às vezes ela fica presa e amarrada em coisas que ela não gosta de fazer, simplesmente porque ela não teve essa inspiração, essa coragem de continuar, né? Você sabe que tem vários aspectos na nossa vida é, que acabam limitando isso, né? A gente chama isso de crenças limitantes. Uma dessas crenças limitantes é a questão do ambiente em que eu vivo. Se eu estou num ambiente que mata os meus sonhos, que mata as minhas energias, alguma coisa tem que ser mudada nesse contexto, né? Outra questão é a falta de visão. É que tem muito a ver, inclusive, com essa coisa de viralizar, né? As pessoas acham que elas vão gravar um vídeo e vão viralizar na internet e amanhã eu serei a próxima Anitta da face da Terra. Cara, não é assim que funciona. A Anitta batalhou muito na vida. Ela é o que ela é hoje porque ela fez muita coisa lá atrás. Eu já vi. Eu não sou muito fã do estilo musical dela, mas eu sou fã da pessoa Anitta. Uhum. Porque assim, cara, ela devora o mundo. E ela vai fazer o que ela quiser e ela vai conquistar o que ela quiser na face da Terra. Porque é isso aqui, né? É plano mental, é mindset. Então, se você não tem essa mentalidade preparada para isso acontecer, não adianta você criar um vídeo hoje achando que você vai viralizar amanhã, porque não vai acontecer, porque você não está com a mentalidade correta, e o que vai acontecer é que, putz, não viralizei. Então tá bom, então hoje eu vou fazer marmita para vender para fora. Putz, não vendi todas as marmitas. Ai, então agora eu vou fazer geladinho para vender no semáforo. Putz, derreteu todos os meus geladinhos. Não deu certo. Ah, então tá. Então amanhã eu vou bater laje na construção do meu vizinho aqui. Puta, é pesado pra caramba, né? Difícil, cansativo. Ah, não. Acho que eu vou arrumar um emprego na padaria. Cara, se você não souber para o que você está fazendo, se você não tiver visão, e esse é uma outra crença limitante, a falta de visão. Se eu não souber para que eu estou fazendo, para que eu estou produzindo, as coisas não vão acontecer. Porque é médio prazo, é a longo prazo. Quando eu conheci a internet, quando eu comecei a produzir, eu não sabia muito bem o porquê eu estava fazendo. E nesse meio tempo, teve uma época que eu postava vídeo, no mesmo dia tinha 5.000 visualizações. Era Uhum. fantástico aquilo, eu estava me achando, eu estava me sentindo o famosinho da internet, eu até brincava com isso. Eu sou o famosinho da internet, porque eu estava no metrô, tinha gente que me abordava porque tinha me visto na internet. Era muito louco. Até me assustava um pouco. E aí eu parei, durante um tempo, eu parei de produzir vídeo. Deixei meu canal lá paradinho.
porque eu estava trabalhando como ator no teatro, estava trabalhando como dublador, estava dirigindo filme de dublagem, estava dando aula de canto, estava fazendo propaganda para televisão, estava fazendo um monte de coisa. E eu não tinha tempo para produzir vídeo para a internet. E esse canal ficou lá parado durante uns 2 ou 3 anos. Quando eu voltei, sabe aquela história de quá, 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 quá? Foi bem isso que aconteceu. Morreu. Morreu tudo o canal. E aí, por que isso tudo aconteceu? Porque eu não entendia muito bem o que era trabalhar com a internet. Eu não sabia da coisa da constância, da produção constante que você precisa ter de conteúdo. E aí essa coisa da internet caiu um pouco. Então eu quero dizer com isso que se você não entende o contexto em que você está e você não tem essa visão do que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, você muda a sua trajetória o tempo todo e você passa a atirar em todas as frentes. Vai dar certo? Talvez você tenha um pouco de sorte de atirar em alguma coisa e acertar. Mas talvez não, porque você não está focado no que você quer. Você não sabe exatamente no que mirar. E se você não sabe no que mirar, você não sabe o que produzir antes. Então o lance é, vou plantar agora e eu sei o que eu estou fazendo, e eu tenho certeza que daqui a 6 meses, 1 ano, 3 anos, vai acontecer isso, isso e isso, porque eu tenho um propósito específico para isso que eu estou produzindo aqui, agora, nesse momento. É isso mesmo. Sensacional. Sensacional e inspirador. Que eu queria te perguntar antes da gente ir para o final, assim, você falou que você atuou, né, como dublador, como artista de teatro musical também e ao mesmo tempo dando aula de canto, né? Como é esse seu lado artístico, assim? Porque eu sei que você tem alguns clipes gravados também, você tem músicas autorais. Hoje, o Márcio de hoje, como que ele lida com esses dois lados, do Márcio artista e do Márcio professor? Boa pergunta. Hoje, nós estamos final de 2023, né? Para ficar bem datado. Hoje eu estou 95% professor de canto. Esse ano eu não consegui lançar nada, apesar de já ter alguns trabalhos já prontos, gravados, mas eu não consegui focar nisso. Esse ano foi um ano de mudança para mim, em todos os sentidos. Eu estou num momento muito diferente assim da minha vida. Estou focando em estudar algumas coisas que estão um pouco distantes da música e da técnica vocal. Estou muito focado em estudar sobre negócios, sobre mentalidade, sobre essa coisa de fazer o negócio de outras pessoas também melhorarem, sabe? Eu estou nessa fase. Sem deixar, obviamente, de estudar canto e técnica vocal para, enfim, para evoluir. Mas, em 2019, eu tirei alguns materiais da gaveta e decidi colocar esse material no mundo. Música autoral, fui preparar clipe, porque eu estava sentindo falta disso. Que foi logo após o meu mestrado. O mestrado foi um momento muito árido para mim, artisticamente. Porque o mestrado, ele consome muita energia. Consome muito estudo. E o lado científico, por mais delicioso que seja, ele é um lado que ele mata o seu artístico. Quando eu terminei o mestrado, eu falei, não, agora eu preciso voltar um pouquinho para a arte. Eu preciso produzir coisas, eu preciso me sentir artista. Foi quando eu tirei essas coisas da gaveta, que estavam lá guardadinhas, e fui produzir, fui compor, fui gravar clipe, fui colocar esse material na internet. E aí, 2019, 20, 21, 22, lancei coisas. 23 eu não consegui lançar, porque passei por esse momento de mudança, inclusive mudança, saí de São Paulo, construí casa no interior, estou morando agora no interior de São Paulo e estou me adaptando a essa nova realidade aqui, mas me faz muito bem produzir, voltar a cantar, escrever as minhas canções. Eu não consigo entender ainda se existe uma regularidade no que eu produzo, no
no que eu componho, mas é uma delícia, gosto muito e é sempre aquele momento de refrigério mesmo, sabe? De relaxar e colocar no papel, colocar no texto algumas coisas que eu acredito. Show de bola, muito bom. E agora eu tava lembrando aqui de você falar, você como artista, né, que foi abordado algumas vezes no metrô e tudo mais, né, de, nossa, te conheço da internet e tudo mais. Eu me lembro muito bem quando a gente chegou no curso. Nossa, a gente estava num grupinho de meninas, assim, que a gente combinou para fazer juntas o curso. E aí, nesse grupinho, a gente se olhou. Gente, o Márcio Marques está aqui! Assim, a celebridade ali com a gente fazendo. Que barato! Ai, quem que vai chegar nele? Quem que vai cumprimentar ele? Quem que vai dar a mãozinha pra ele? Que legal! Porque a gente sente muito isso, assim, né? De que você, principalmente quando estourou a pandemia, o seu canal bombou muito, pelo menos pra mim, assim, aparecia demais você, porque eu também buscava muitas coisas de canto, né? Então, você foi um dos primeiros professores que eu comecei a seguir, comecei a ver as coisas e comecei a ver os vídeos. E aí, quando a gente viu você lá, eu falei, gente do céu, e agora? Quem é que fala pra ele? Que legal. Sabe que é uma coisa que eu não me acostumo ainda. Talvez, eu sempre falo isso, né? Eu tenho uma dificuldade de lidar com fã, assim, sabe? Porque por mais que a pessoa me conheça, por mais tempo que eu esteja na internet, eu preciso mudar isso. Eu tenho consciência. Eu preciso acreditar que eu tô um pouquinho acima no sentido de levar material para as pessoas. Então, quando uma pessoa me aborda, eu falo, mas gente, não tem nada demais, eu sou exatamente igual, o que tem de diferente, né? Mas eu preciso começar a entender, e talvez isso não seja uma questão de ego, mas eu preciso acreditar muitas vezes que ter tido essa atitude lá atrás de colocar material, de produzir, isso também inspira outras pessoas, né? Então, eu acho que eu tenho que receber mais essa coisa da celebridade, porque às vezes eu falo, gente, não tem nada demais no que eu faço ou no que eu fiz. Eu tenho que acreditar um pouco mais nisso. É verdade. Bom, Márcia, a gente está chegando ao final da nossa live. Eu quero te agradecer novamente por estar aqui com a gente, por compartilhar a sua história, por ter sido tão aberto assim ao convite e aceitar logo de cara. Para mim foi uma honra mesmo receber você aqui, porque eu também sou um pouco sua fã aqui. Deste lado, né? Então, muito obrigada mesmo por abrir esse espaço para mim aqui, para o meu Instagram, tá bom? E aí eu queria te pedir para deixar uma mensagem para esse pessoal que quer entrar no mundo da música ou que tem um sonho ali, às vezes nem só da música, né? Como a gente falou, às vezes tem um sonho em outra área, porque aqui no meu Instagram mesmo tem várias pessoas que nem são da música, não tem mais... Eu sei que muitas vezes elas têm um sonho ali dentro, né? E você, como uma pessoa que corre atrás dos seus sonhos, como uma pessoa que vai, que é motivada a seguir o seu foco, eu queria que você deixasse pra gente uma mensagem para encerrar. Lógico, lógico. Olha só, independente da área que você está, o mais importante é entender não só em que momento você está de vida, não vou dizer de carreira, tá? Mas em que momento você está de vida e para onde você quer migrar. O grande lance é isso. Onde eu quero estar daqui a 5 anos? Onde eu quero estar daqui a 6 meses? Beleza, eu quero ser a próxima Anitta. Maravilhoso. Foca nisso. Beleza, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Eu tenho que gravar minha música se eu quero ser cantor, eu tenho que gravar minha música, eu tenho que colocar na internet, eu tenho que procurar um empresário. Sucesso é uma decisão. E esse sucesso é uma decisão que está aqui dentro, muitas vezes. Eu tenho que me ver como uma pessoa de sucesso. Se eu sou uma pessoa que faço vitimismo o tempo todo, e o Márcio está falando isso junto com a Tátila, porque hoje ele já domina a internet, ele já está conhecido, bibibi, bobobó.
ele tem facilidade. Calma, não comecei fácil assim. Na época do grupo de teatro, eu já tive que andar 2 horas para chegar no teatro porque eu não tinha dinheiro para o ônibus. Às vezes eu ia para o ensaio sem comer, porque eu não tinha dinheiro para comprar um pão para ir para o ensaio alimentado. Então eu já passei perrengue demais na vida. Mas em momento nenhum eu deixei de fazer o que eu tinha que fazer. Então o grande lance é, quero ser a próxima Anitta, quero ser o próximo arquiteto famoso, quero ser o próximo professor, quero ser melhor que o Marconi Araújo. Maravilhoso! O que você tem que fazer para isso acontecer? O que você tem que estudar? O que você tem que praticar? Qual preço você tem que pagar para chegar aonde você quer chegar? Porque a gente tem uma ilusão de que vou fazer uma música, vou compor uma música e alguém na internet famoso vai me ver, vai investir R$ 1 milhão em mim e daqui a pouco eu vou estar no programa da Globo. Não vai rolar. Não vai acontecer isso, tá? Hoje em dia essa coisa de ser escolhido pela gravadora não existe mais. Se você não é um artista independente que já tem um público na internet, esquece que gravadora nenhuma vai atrás de você, tá bom? Então planta muito, 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 muito. Seja estratégico, estude, vá fazer uma faculdade se você tem que fazer, vai fazer algum curso, vai praticar o que você tem que praticar, vai fazer aula de canta com a Tátila para melhorar o seu belting, vai estudar marketing, vai estudar arquitetura, sei lá em que área que você está. Mas estuda, pratica, produz e foca naquilo que você quer lá na frente. É isso que vai fazer a diferença. Sensacional! Márcio, muito obrigada. Eu sei que tiveram vários comentários aqui, teve muita gente te agradecendo, falando que você mudou a vida, falando que estava com você desde o começo, mas algo que ficou aqui agora, ó, no finalzinho do o Natanael aqui, falando que o Márcio é um cara muito humilde, né? E eu te vejo assim também. Eu te vejo como uma pessoa muito humilde de responder, de receber, de estar aberto ao que as outras pessoas estão falando também, sabe? Não tá se colocando num pedestal ali, tipo, sou inatingível, né? Então, isso só traz crescimento para você. Então, eu quero desejar cada vez mais crescimento para você, cada vez mais que você siga os seus sonhos, os seus caminhos, mesmo que eles mudem um pouquinho também, mas que você sempre tenha sucesso nas suas escolhas e muito obrigada, viu? Amém, amém. Recebo muito. Obrigado pelo espaço. Eu realmente não me coloco nesse lugar do pedestal, porque eu acho que ele não é um pedestal. Eu acho que é a coisa do servir mesmo, sabe? De ter respostas para ajudar quem precisa. E isso não é uma enfim, não é uma falsa crença, é alguma coisa que eu acredito mesmo. E obrigado pelo espaço, é um prazer estar aqui conversando com você, falando para o seu público. Obrigado pelo convite, é uma delícia falar sobre técnica vocal e contar um pouco da história. Eu acho que a gente deveria ter mais espaços assim, porque com certeza a gente sempre aprende alguma coisa que seja útil. É verdade. Muito obrigada, viu, pessoal? Muito obrigada por assistirem a nossa live. E estamos aí. Sigam o Márcio, para quem é daqui do meu Instagram, que o Márcio é sensacional, fala muita coisa pra gente, né, Márcio? Ensina muita coisa pra gente. E muito obrigada. Valeu, então. Muito obrigado. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.